Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro do Papo Artístico Literário. E hoje, com um sabor bem artístico, vocês vão ver, temos a honra de receber aqui no nosso bate-papo a professora Adriana Baé. Tudo bom, professora? Tudo bom, Robson? Prazer estar aqui com você e com todos os alunos do estado de Pernambuco. É isso aí, os alunos do estado de Pernambuco. Sim, Lembrando sempre, professora, que o nosso bate-papo nós procuramos o quê? Trabalhar pontos do estado de sim, Pernambuco. É por isso que é artístico, literário e científico. A senhora é professora, não é? sim. De onde, professora? Sou professora da Escola de Referência Marechal Eurico Gaspar Dutra, de lá da UR6. O diretor e os alunos? Sim, um grande abraço para o diretor Berlins, a vice-diretora Rejane, para todos os meus colegas professores e para os meus queridos alunos do ensino médio, para pós-doc. Então vamos lá aqui. Lembrando sempre que eu e a professora Adriana e também o nosso professor intérprete de Libras aí, o Danley, certo? Estamos sem máscara porque nós já fomos vacinados. E Isso. você, estudante, tome cuidado, use máscara, Se tá certo? vacinem. É isso aí, tomar vacina, não é, professora? Exatamente. Professora, a senhora vai agora dizer, chamar qual assunto da aula de hoje? Como é na tela? Hoje nós vamos falar sobre o Cordel do Fogo Cantado e a metáfora do boi luzeiro. Cordel do Fogo Encantado. É uma Sim, banda, não é isso? sim, é uma banda de lá de Arco Verde. Então vamos conhecer um pouco. Professora, veja só, antes disso, poderia dizer como é que surgiu essa ideia do Cordel do Fogo Encantado e o Boi Luzeiro? Ah, sim. Na verdade, o boi luzeiro foi o meu corpus de pesquisa, o meu objeto de pesquisa da pós-graduação de literatura brasileira. E sobre o Cordel do Fogo Cantado, é uma banda que surgiu lá em Arco Verde, no meados dos anos 90 para os anos 2000. Anteriormente, eles eram somente um grupo teatral e depois foi desenvolvido para um grupo musical, enfim, tratando com letras poéticas, trata do regionalismo que existe, por causa da influência que eles tiveram lá de Arco Verde, não só de Arco Verde, mas ali do sertão em si, a tribo Chucuru, também tem influências também de Bem eclético, religião, né? é muito eclético. Mas nas suas músicas, nas suas letras, nas composições, eles possuem influência de raízes africanas, da religião de matrizes africanas, também influências da tribo Chucuru, sobre os encantados. A gente encontra muito disso. Eu gostaria de lembrar, como a professora Adriana aqui, professora, que tal a gente dedicar a aula de hoje, na verdade, nosso bate-papo, não é isso? Sim. Aos nossos estudantes que gostam de música e de artes. Porque eu tenho vários, você Ah, eu tem? também, tenho muitos. Na tela, nós temos aqui algumas informações bem interessantes sobre a questão do cordel do fogo encantado. O segundo tópico aqui, bem interessante. Poderia ler, professora? Sim, posso sim. Começou em um ambiente de teatro e as pessoas envolvidas eram relacionadas ao teatro. Na formação, Alberoni, José Paz de Lira, Cleiton Barros e Emerson Calado. Por 2 anos, o espetáculo percorreu o interior do estado. Isso aí foi na época da formação deles, na época teatral, quando eles ainda não eram nem uma banda ainda consolidada. E eu gostaria de lembrar que salientar aquilo que a senhora falou, justamente essa questão dessas raízes, né? É Sim, indígenas, não é isso? indígena e de matrizes africanas que existe durante a produção das letras da música do Cordel do Fogo Cantado. E também lembrar que essa questão bem Pernambuco, né? Bem Sim, regional, não bem é isso? regional e mostrando a cultura que é muito rica do sertão. Normalmente as pessoas pensam que o sertão é somente um lugar de Seco, sofrimento árido. seco, árido, não possui vida, mas o sertão é rico, principalmente nosso sertão do Pernambuco, ali na parte do Pajeú, do Buíque. Um grande beijo, aliás, para as pessoas do Buíque. E é um lugar rico, principalmente cultural. E eu gostaria também de voltar aqui ao slide. O terceiro ponto aqui, bem interessante, hein? Poderíamos salientar, né? O terceiro ponto, professora. Sim, na volta para Recife. Em Recife, o grupo ganhou mais 2 adesões que iriam modificar sua trajetória. Os percussionistas Nego Henrique e Rafa Almeida, que até hoje eles estão no grupo. E no Carnaval de 1999, o Cordel se apresenta no Festival Rec Beat e o que era apenas uma peça teatral ganha contornos de um espetáculo musical. Esse tópico aí corroborou muito com aquilo que eu falei anteriormente. Lembra, professor? Sim.
da formação deles, que antes era somente teatral, era algo dramático, enfim, e agora se tornou uma banda, nesse período do tempo que a gente acabou de ler, se tornou uma banda, consolidou-se e ganhou o Brasil. Uma coisa interessante eu gostaria de lembrar, professor, essa questão falou dos encantados, não é isso? Sim, Os encantados, e voltar mais uma vez a essa questão da riqueza cultural do sertão e de Pernambuco, não é isso? sim. Uma pergunta. Pernambuco é realmente um celeiro cultural, não é isso? Totalmente, totalmente celeiro cultural. Se vocês virem as próximas imagens, a gente tem a formação dos grupos, Como é a isso matéria? agora, isso com Lirinha, que é um grande poeta, e o vocalista da banda, Rafa Almeida, que está aí ao lado dele, que está sem capuz. E na segunda foto, da outra formação que teve, Nós veremos já já. sim, já já. A gente pode ver também a cantora Isadora, que é uma cantora daqui de Recife. E é um expoente, é um grande nome. Ela fez parte do grupo Cordel do Fogo Cantado por um período pequeno de tempo, mas ela colaborou bastante, é uma grande voz aqui. E é um exemplo, é mais um exemplo de como o estado de Pernambuco é um celeiro cultural, tanto musical, artístico, de artes visuais, enfim. O sertão também é Sertão especial. Na tela também. nós temos essa fotografia com a Isadora, Sim, com não é a isso? Isadora. Então aí tem formação do grupo com a cantora Isadora. Aí você já vê a questão, estamos em março aqui, Isso, mesma mês mulher. da mulher, não é isso? Então um Exatamente. abraço às mulheres, em especial às mulheres do sertão, não é isso? Exatamente. As batalhadoras mulheres do sertão do nosso estado, do nosso Nordeste. E aí também não podemos esquecer a terra, Arco Verde, se falou. Arco Verde. Um abraço para Arco Verde. Temos aqui mais informações, professora. Podemos ver? Sim, podemos. Cotonou que passou pelos mais remotos cantos do país, um ano depois da apresentação deles em 1999, em 2002, o grupo volta para o estúdio para gravar o segundo trabalho, Palhaço do Circo Sem Futuro. Esse CD aí marcou a minha Por adolescência. quê? Foi o que foi me apresentado ao Contato Foi Cantado pela minha prima. O nome dela, um Exatamente. abraço para ela. Um abraço para Juliana. O Palhaço Circo Sem Futuro, produzido por eles mesmos, de forma independente, lançado no primeiro semestre de 2003. Pode continuar, professor. E no segundo tópico temos aqui as informações. E o Cordado Foi Cantado ganha projeção internacional, com apresentações na Bélgica, Alemanha e França. No cinema, a banda participou da trilha sonora e do filme de Cac Diegues, Deus é Brasileiro. Eu gostaria de salientar, olhando para mim, justamente agora, professora, é o seguinte: eu pedi para ler o segundo tópico para ver essa projeção internacional. Ou seguinte, é Pernambuco, o sertão, a cultura da terra para o Para mundo, fora, para fora. De exatamente. exportação também, né? Total. Então, você, estudante aí que gosta de música, que gosta de arte, é importante lembrar que o sertão, a cidade, a favela, São certo? cheios de riqueza cultural, cheios. Daí nós temos o rap, nós temos tantas manifestações culturais. Exatamente. Porque muitas vezes acham, e até o próprio estudante pode pensar que só a cultura, entre aspas, que nós a consideramos clássica, é que poderia ganhar o mundo. Olha aí, Pernambuco falando para o Exatamente. mundo, certo? E aqui nós temos um terceiro tópico, professora. Pode Sim. ler. Nas brechas das turnês, Lira Paz, o Lirinha, marcou presença também na trilha sonora de Lisbela e o Prisioneiro, de Gael Arraes, na qual interpreta a canção Amor é Filme. Essa canção é maravilhosa, aconselho a todos vocês escutarem. Lirinha, como é conhecido pelos fãs, também atuou no filme Árido Movie, de 2006. Lembrando sempre, ratificando sempre essa questão que nós falamos, né? É um grupo, por isso que é Cordel do Do Fogo Fogo Encantado. É um Encantado. nome bem encantado mesmo, né? Muito. Até mesmo a questão da origem do nome, você disse que é controversa, né? Não, não é controvérsia, é complexa, né? Porque vai misturar essa questão dos encantados, eu lembro o povo chucuru, do lado pesqueira, né? Salve o povo chucuru, dos encantados, e o do cordel, porque nossa língua aqui de Pernambuco, a gente tem a influência do cordel, a formação do cordel, que são aqueles poemas feitos pelos trovadores do sertão.
E é importante lembrar, quando a professora falou aqui, os encantados. A palavra encantado, eu gostaria que vocês, estudantes, pesquisassem. O encantado é o místico, é aquilo sobrenatural, o que rompe aquilo que nós entendemos como natural. Temos aqui uma bela paisagem. O que será isso aqui? A cidade de Arco Verde, a cidade de origem do grupo Cordel do Fogo Cantado. Um abraço para todos os estudantes das escolas de referência da cidade de Arco Verde. É isso aí, né? Lembrar da cidade onde veio o celeiro da questão do cultural, do cordel, do fogo encantado. Já já a professora vai falar do boi luzeiro, não pode Sim, esquecer. não podemos. Professora, na tela aí. Aqui na tela a gente tem o primeiro EP, ou CD, né, na época, do Cordel do Fogo Cantado, que foi lançado em 2001. Antes disso, eles tinham lançado um single, né, da Liberdade, lá em 2000, No início dos 2000, anos perdão, 1998? 99, né? Não, isso, nesse período. E aqui está uma exemplificação. O Boi Luzeiro, que é a música da qual a gente vai falar, né, da nossa questão da metáfora, que ele traz vários elementos regionais. Eu escolhi essa imagem aqui porque no nosso estado, não somente no nosso estado, no Nordeste, E norte também. isso, e no Norte também, a imagem, a figura do boi é uma figura muito, muito, muito usada nas manifestações culturais. Existem representações do boi, histórias relacionadas ao boi, é algo muito forte na nossa cultura. E lembrar mais uma vez essa questão do colorido, né? Observando aqui na foto, Sim. lembrar aqui mais uma vez, veja que é uma manifestação popular, né? Isso, popular, participação do povo, rica. E lembrar, professora, que quando a gente fala assim, a metáfora, eu senti necessidade de explicar para o nosso estudante agora, quando a gente fala em metáfora, metáfora é a linguagem figurada. Claro, se estamos falando de algo da literatura, temos que romper aquilo que nós entendemos como denotação. Aí vocês lembram, literatura, metáfora, claro que Cordel do Fogo Encantado pertence a esse mundo metafórico. Isso, das Professora, figuras. olha que algo interessante nós temos agora. O nosso ponto hoje importante. Vamos lá? Isso. Aqui na tela a gente tem a letra da canção Boi Luzeiro. Na verdade, essa canção a gente pode ver que há versos que não tem rima, não possui rima de fato. Há um tipo de aliteração e assonâncias. Se vocês tiverem a oportunidade de escutar, logo após a nossa aula, essa canção Boi Luzeiro, vocês vão ver que é um tipo de entoada, algo que remete muito àquelas canções, os Deus. vaqueiros, sabe? Eu vou aqui falar a primeira estrofe para vocês. Vem rodar no meu terreiro boi luzeiro, vem soltar fitas na seca, vem tacar fogo no mundo, violento, vaidoso é voador, quando o dia nascer e morrer. Nessa primeira parte, a gente traz essa questão do mítico, do mistério, da questão do O boi encantado, como né? isso, como elemento cantado, é um misticismo, essa questão do o boi luzeiro que vai vir ao terreiro. Lembrando que aí o terreiro a gente pode ter dois tipos de linguagem, né? Dois tipos de Interpretação interpretação. O terreiro, sim, voltado para as matrizes africana. de religiões de matrizes africanas, ou o terreiro, como minha avó, que é do interior, dizia, Quintal. era o quintal de casa, também o terreiro que é usado para fazer festas. E essa música lembra muito essa entoada, essa festa do boi, algo que traz alegria, que traz as mudanças. Ô, professora Adriana, também eu senti a vontade de explicar ao nosso estudante, voltando aqui, por favor, o texto novamente, como ela falou sobre os versos. Lembrar que isso aqui é um texto que pertence ao gênero lírico, que é Sim, escrito em versos. Lembrar que poema, música é em versos. Cada linha dessa é chamada de verso, e a união delas é de estrofe. É por isso que a professora falou versos, estrofes. Então é importante salientar. Olha aí, você que quer entrar nesse mundo artístico, da literatura e da música, conhecer verso. Pronto, um desafio que eu poderia deixar para vocês. Que tal vocês pesquisarem e apresentarem ao seu professor de língua portuguesa a diferença, o que é verso, o que é prosa literária? Professora, mais uma vez, podemos seguir aí com a leitura isso. do texto. Aí na próxima estrofe temos aqui: cigarro, pai Tomás, cigarro. Incensa tarde, baforadas de verão. Os retirantes já cruzaram meio mundo. Eu fico aqui esperando outro batuque. Essa parte é muito interessante.
Pai Tomás também, novamente, uma referência às religiões de matrizes africanas. E a questão dos retirantes. A gente sabe que no interior de Pernambuco, do Nordeste em geral, a gente entende que por causa do pouco investimento que há nesses locais, muitos saem de suas terras O natais êxodo, aqui. né? E há um êxodo, muitos vão para o sul, vão para outros tipos de plantação que existem no sul, para poder conseguir um dinheiro para manter suas famílias, né? E até hoje existem esses retirantes, né? Esse êxodo rural, não é isso? E o eu lírico, ele fala aqui o seguinte: eu fico aqui esperando outro batuque. As pessoas que não conseguem sair, fazer sua retirada, fazer seu êxodo rural para ir para outros cantos, preferem ficar nas suas terras, aproveitar suas raízes. O batuque é a raiz da terra, é a manifestação cultural, é não deixar de ser o que é. Resistência A seria? resistência, exatamente. Ô, professora, eu me lembrei assim, boi luzeiro, luzeiro parece ideia de luz, Sim, sim, é o que sim. traz a luz, O poderia que ser. traz a luz, exatamente. Pode haver, como é uma música Ah. e a questão poética, há vários tipos de interpretação, obviamente. A gente não pode esquecer isso. E também lembrar que, como você falou justamente, como é um texto literário, lembrar que olha essa palavra, estudantes, as palavras assumem a plurissignificação, há vários significados aí. O boi luzeiro, não é isso? Eu achei interessante, professora, só comentando aí a questão dos que saem e os que Que ficam na ficam. resistência. Quer dizer, eu não vou sair da minha terra, eu vou ficar aqui. Exatamente, exatamente. E nesse outro tópico, aliás, Essa na outra outra estrofe. estrofe, a gente pode ver uma questão de misticismo, né? As personas, não é personas, elementos míticos que são criados nessas regiões. Eu acho muito interessante, que é uma mulher com 2 olhos de trovão. Essa parte aí você começa, é uma coisa muito magética, é uma coisa muito mítica, trata muito da imaginação. Uma mulher com 2 olhos de trovão. Quem será essa mulher? O que seria essa mulher? E também uma coisa, só interrompendo aqui, quando diz uma mulher com 2 olhos de trovão. Também eu acho, entre aspas, muita audácia nossa, dizer, o sentido disso é isso. Sim, Isso é uma metáfora, minha gente. Isso é uma metáfora. Isso aí. Claro que a gente não vamos fazer uma fuga total claro, ao a gente vai texto. fazer isso. Mas aqui é a ideia do encantado mesmo. Aí podemos seguir aqui. Vamos lá. Isso. E no final, Anal, né? isso anal que retrata o quê? Da questão de Da água, de embarcação. embarcação. Aí já remete, novamente, é a literatura fazendo com que você abra sua mente e consiga imaginar a situação. Quando ele fala aqui nessa frase, Anal mergulhou, meu bumba cadê? Anal mergulhou, a embarcação mergulhou, afundou, ou seja, no sertão que era árido, dos retirantes que saíram, abundou de água, o Bumba, meu boi, desapareceu, sumiu, enfim, nessa água, enfim, interpretações. Pode ser também aquela questão do seguinte, abundou de alegria, felicidade, né? Sim, exatamente, professor, isso aí. E nós temos aqui, professora, Isso, aqui eu pontuei alguns elementos existentes na canção Boi Luzeiro, que nos remete, quando nós estamos escutando a canção, nos remete a isso. É, Enfim, o primeiro ponto é a regionalidade. Como eu falei, o boi, né, a questão das festas, do boi como elemento de Dade. prosperidade, os retirantes, como eu mencionei anteriormente, a questão da luta, a da permanência na sua terra, a religiosidade. Aí a gente lembra muito que a música traz algumas referências para quem é mais atento, para quem tem mais contato com isso. A música traz essas referências a religiões de matrizes matriz africana, africanas, a a questão religiosidade indígena, espiritual dos indígenas, ah, misticismo também o nós temos. misticismo é o segundo ponto, o boi que traz a transformação, como a gente pode ver na primeira estrofe, o boi que vem no terreiro traz o fogo ao mundo, a mudança. Fogo na literatura
para muitos que não sabem, é mudança, é transformação. Eu lembrar, por exemplo, professor, até nos textos da Bíblia cristã, tem Sodoma e Gomorra, o fogo, a Sim, foi purificação. purificado. Exato. Professor, é uma coisa importante, já estamos chegando já ao fim desse Ah, que bate-papo gostoso, pena. encantado, né? Um bate-papo Encantada. regional e encantado. Eu fiquei encantado. Eu também. Ô, professora, mas antes do término, temos um desafio. Sim, temos um desafio para vocês, Na tela? Exato. O desafio é esse. Pesquise as manifestações culturais do sertão de Pernambuco e suas influências. Olha, você vai procurar aí o seu professor de história, seu professor de artes, levar essa pesquisa para eles e vão debater. E vocês vão perceber o quão rico é o nosso estado, é a nossa região. Realmente, Pernambuco é o nosso país. E lembrar, professora, que nós hoje debatemos sobre Cordel do Fogo Encantado, Sim, regionalidade, realidade. sertão, né? Sertão, Arco Isso. Verde, quem mais? A gente falou sobre religiões, O boi, espiritualidade. o encantado, Exatamente. o Como encantado. nossa cultura é rica e próspera. E eu vou deixar um desafio, outro desafio para vocês. Que tal vocês conhecerem mais um pouco sobre a banda O Cordel do Fogo Encantado? Não é isso, professor? Isso. Qual foi mesmo o CD, né, que O primeiro CD não há um nome em si, é o próprio nome da banda, né? O Cordel foi cantado em 2001. Vocês podem achar em qualquer plataforma de música. Olha, eu digo a vocês, vocês não vão se arrepender. Muito bom. Então é isso aí. De antemão agradeço aqui a professora Eu que Adriana. agradeço o convite. Muito obrigada. Também aqui ao nosso professor aqui, eu falei aqui, ó, o nosso Danley, ao Ronaldo aqui. E lembrar, professora Adriana, um abraço também para o seu professor que orientou na Fafiri, não foi? Sim, meu professor Robson Tavares. Foi minha ex-aluna. Então tá certo. Gente, então aqui um forte abraço dos professores Robson e Adriana.